Hum. Meu nome é João Victor de Souza Albuquerque. Eu irei apresentar o artigo NGraph, Graph Foundation Model in the Wild. Então, vamos começar. Primeiramente, o problema. No caso, o problema que o artigo vê é que nos modelos atuais de GNN, para que eles performem bem nos seus respectivos domínios, é preciso treinar em dados muito bons e um ajuste e ser ajustado para um domínio específico. Então, um exemplo, o GNN treinado em redes sociais só funciona bem em redes sociais. Então, eles têm um grande problema de generalização entre domínios. Eles têm alta capacidade de generalizar dentro do próprio domínio, mas saindo um pouco dele, eles não têm essa capacidade. Não só isso, mas também tem um problema que já existiam tentativas de fazer Graph Foundation Models, mas eles acabavam sendo grandes modelos muito pesados. Então, eles também queriam bater de frente nesse problema de modelos muito pesados. É a única coisa que estavam conseguindo fazer para fazer Graph Foundation Models funcionais. Então, o objetivo deles era criar um Graph Foundation Model capaz de analisar entre vários domínios e capaz de se adaptar rapidamente. Então, eles queriam seguir uma lógica tipo, o ChatGPT ele aprende uma língua geral e ele consegue se adaptar para diferentes tarefas, que é o que a gente usa no LLM, por exemplo. E aqui seria o NGraph, ele aprende uma estrutura geral de grafos e ele se adapta para novos grafos. Só que isso chega a alguns desafios que todo Graph Foundation Model tem que acabar enfrentando, que é a heterogeneidade das estruturas, então nem todos os grafos eles são iguais. Isso em estruturação, em questão de formato, mas também em densidade, quantidade de conexões, distribuição de graus, hierarquia, dentre as outras várias formas que um grafo pode se diferenciar do outro. Um exemplo é uma rede social, que tem muitos hubs, moléculas que são estruturas mais regulares. O problema é que um único modelo não pode capturar tudo. Agora tem o outro problema, que é o feature heterogênea, que as features podem variar muito, são muito diferentes. Os atributos eles mudam demais. Em redes sociais nós temos texto, idade, localização, dentre outras coisas. Em moléculas nós temos número de átomos, tipo de ligação. Então o problema é que as features têm significados totalmente diferentes, dependendo do domínio. Não existe uma regra específica de como uma feature de um grafo deve ser. Ela pode ser qualquer coisa, desde que você possa é, moldar para dados, né? Pode ser qualquer tipo de dado. E tem os últimos dois, que é uma rápida adaptação, por causa que esses modelos, os Graph Foundation Models, eles precisam ser capazes de se adaptar rápido a novos problemas. Então tem que ter. Então eles têm que ver um novo dado e já ser capaz de lidar com ele, sem precisar necessariamente fazer um retraining ou um fine-tune pesado, porque isso custa muito tempo. Então, eles queriam focar numa questão de zero shoot, que é eu nunca vi aquele conjunto de dados, mas mesmo assim eu sou capaz de dar respostas significativas ao problema daquele conjunto de dados. E tem a Scaling Law, que é, no caso, quanto mais o modelo ele vê de informação, mais ele é treinado, com mais ele é treinado, com mais camadas ele tem, mais, mais ele fica melhor. Ele melhora com quanto mais ele tem. Então é uma escalada de desempenho. A solução que eles encontraram foi aplicar uma arquitetura de Mystery of Experts. E a ideia dele é, no lugar de precisar fazer apenas um modelo único, como um Transformer muito grande, muito pesado, que ele generaliza sozinho por vários domínios, eles separam, eles criam vários experts, que são redes GNN mais simples, porém mais simples e que são específicas para um tipo de domínio. São vários especialistas lives, como especialistas de redes densas, de grafos esparsos, features multimodais, e eles precisam apenas de um roteador que manda os dados para a rede para o especialista mais adequado. Isso melhora tanto a adaptação, a generalização quanto a escalabilidade. Agora, indo para a metodologia do trabalho, a arquitetura de Mistral, eu vou chamar de MOE, que eu não sei o termo certo de falar isso, eu não sei falando essa abreviação certo, mas o MOE, que é Mission of Experts,
a ideia principal dele, ao invés de ter um modelo único, ele tem K especialista. Eles formalmente expressaram isso por essa fórmula, que M representa o modelo, no caso em graph, e esse F com essa bolinha mais um representa o especialista um, especialista 2 e o ngraph que você monta, ele é formado por K, o especialista, e um roteador, que é o responsável por escolher o expert. E o que isso resolve é se e o que isso resolve? Se o ngraph recebe um social network, ele vai para o expert A. Uma molecular graph, ele vai para o expert B. Station graph, ele vai para o expert C. Cada expert ele aprende de forma mais especializada e melhor o problema, assim tendo uma melhor generalização através do trabalho em conjunto dos experts. Agora, a metodologia do Roach Mechanism. Como é que esse mecanismo funciona? Ele mede como se fosse uma competência, que a ideia é ele testa para cada expert edges reais do problema e edges aleatórios, que seriam negativos. Então, se um dos experts ele separa muito bem qual é o real e qual é do problema, os edges do real, problema real e os edges que não pertencem a esse problema, significa que ele é o mais capaz de lidar com o dado que eu quero passar para ele. Então, é mandado para ele. Então, se eu vou passar um grafo de rede social, pego alguns edges aleatórios, não, pego alguns edges reais aleatórios desse problema, e eu pego edges aleatórios que não pertencem a esse problema, eu boto para todos os meus experts testarem. No caso, é um por um, pelo que eu lembro, que eles falam, faz um teste rápido de um por um. O que separar melhor é o que vai receber o grafo, para fazer tanto sei lá, um fine tune, tanto para fazer o zero shoot. E no caso, a adaptação rápida é que, como é um expert rodando por vez, só existe K expert, então o custo acaba sendo 1 dividido por K do modelo inteiro. Então ele pega o custo todo do modelo e divide por K e é o custo de cada expert. Com isso ele consome menos memória, porque é apenas um por vez, ele é mais rápido por causa que ele é especialista naquilo. E é fácil de adaptar porque você também precisa só adaptar um especialista para o problema. Aí vem a questão agora na metodologia adaptativa, Graph Expert, que vem um problema de como ele pode padronizar grafos diferentes. O que é isso? É que os grafos têm números diferentes de nós, features e estruturas. E como os modelos eles são especialistas e são modelos que nunca viram esses dados, meio que você teoricamente teria que todos os grafos ter o mesmo padrão. Para que isso não acontecesse, já que isso não é real, eles procuram uma solução que é utilizar o SVD, que é Singular Value Decomposition, que o objetivo é transformar tudo em bytes fixos. E o que é isso? Eles pegam todo o grafo novo que eles veem, que o modelo vê, ele primeiro pré-processa as features, as informações que existem desse grafo, do espaço de features que é original do grafo, com o espaço de features comum do Single Value Decomposition, que esse espaço de feature comum é o que os experts recebem, e o mecanismo de routing e os experts recebem. Assim, o modelo ele é capaz de receber qualquer tipo de grafo, independente da quantidade de nós, a quantidade de features ou que as estruturas sejam diferentes, porque todos eles vão estar adaptados a mesma espaço de features. Vai estar todo adaptado no espaço de features, e para treinar o modelo, você precisa de um espaço de features específico, que é a entrada dele. Aí tem o High Order Connectivity, que no caso eles aplicam essa propagação para injetar informações de multi-hop, que é para poder enriquecer esse espaço. Que no caso é só para ter menos perda de informação. Agora, o Cross-Domain Training. Eles treinam misturando datasets diferentes, o que é o exemplo Cora, PubMed, Social Graph, e o que é isso? É que todos os mecanismos devem ser treinados, inclusive o mecanismo de routing. Então eles pegam datasets diferentes, eles pegam os exemplos, eles misturam e vai lançando aleatoriamente por modelo, por Graphene, um pedaço de algum dos datasets. E com isso eles acabam forçando que o modelo generalize.
A task de treinamento que eles usaram foi o Leak Prediction. Eles justificaram que já era uma task muito usada. E, no caso, era uma task que não era só muito usada, mas era boa de ser usada para treinar esse tipo de modelo. E o objetivo é prever as conexões reais. O loss maximiza positivos e minimiza negativos. Aí tem um processo de augmentation depois, que no caso o processo de augmentation ocorre um pouco depois do treinamento, um pouquinho depois, que eles fazem o feature augmentation, que eles refazem o SVD periodicamente, que é aquele espaço modal, não, que é aquele espaço de features comum, para geram novas representações. E o structure augmentation, que eles mudam amostras usadas no roteamento, que é, no caso eles mudam as amostras que o roteamento já conhece. Aí isso gera mais robustez, porque ele já viu mais coisas novas, eles obedecem a escala em law. Aí a complexidade, ele é eficiente, porque é só um expert que roda, então esse é o cálculo da complexidade que ele nos dá. Agora a avaliação do problema, eles avaliaram algumas perguntas. A primeira pergunta foi o performance no Zero Shoot, que a pergunta é: o N-Graph generaliza melhor que outros modelos? O foco é treinar em conjunto de grafos, testar em grafos nunca vistos, que no caso é o Zero Shoot, né? Eles escolheram 38 datasets de domínio diferente. Alguns exemplos são de e-commerce, acadêmico, biológico, e-mails, website, Trust Network, Routing Trucks, entre outros, para ter uma grande diversidade, para poder, porque isso garante que o modelo está generalizando, garante uma grande generalização, além de garantir uma grande análise. Eles dividiram em dois grupos, que é o Link 1 e o Link 2. É praticamente meio a meio, 19 para um lado, 19 para o outro. Aí eles treinam uma GraphQL primeiro no Link 1 e testam com o Link 2, e depois eles treinam com o Link 2 e testam no Link 1, forçando uma transferência de informação real. O resultado principal é que o Graphene ele ganhou das baselines, e mais o porquê. Segundo o artigo, ele conseguiu ganhar, porque ele lida melhor com a heterogeneidade dos dados, a arquitetura de Mixture of Experts tem uma boa, melhora a capacidade de adaptação, e eles utilizaram um treino diverso. Aí a segunda pergunta é do Scaling Law. Se aumentar o modelo e os dados, ele melhora? Eles testaram com 18 versões do Ngraph, mudaram o número de parâmetros, quantidade de dados, e, como resultado, o Zero Shoot melhora continuamente conforme eles vão aumentando o número de parâmetros ou o número de dados. O Full Shoot acaba estando saturado. Eles interpretaram que quando o problema é novo, mais capacidade ajuda mais. Então, quanto mais ele conhece, melhor ele consegue lidar com o novo problema. Aí eles fizeram um ablation study, desculpa, que a pergunta é quais partes do modelo realmente importam. Aí como eles fizeram? Eles removeram o List of Experts, removeram aqueles passos das features, o Frequency Regularization e o Augmentation. O Frequency Regularization eu acabei esquecendo de explicar, mas quando vai fazer aquela parte de calcular qual expert é melhor, existe um problema de o melhor leva tudo, que é, no caso, o modelo que foi treinado primeiro, ele tende a ter mais informações, então ele vai ser o melhor. Então ele vai ser o que sempre recebe a informação. Aí para evitar isso, eles fizeram um Frequency Regularization, que é, se você já foi treinado uma vez, te acalma, você vai ficar de lado, eu vou ver os outros. Que é para garantir que todos os modelos sejam treinados um pouco e não tenha nenhum modelo que tenha ganhando dos outros, unicamente, exclusivamente, por causa que ele viu mais dados que os outros. Acabei esquecendo de falar isso. E eu comentei já aquela parte de melhoria. Aí os resultados do Semi-Survey Expert é uma grande queda no Zero Shoot, que significa que isso é o coração do modelo. E os Sim Features tem uma maior queda geral, significa que as features elas são fundamentais. É, no caso, os outros também tem a mesma coisa, esqueci de botar no slide também. Mas tirar a frequência regularization e augmentation também faz cair o desempenho do modelo. Significa que todas as partes do modelo são importantes. Eu não botei aqui especificamente, mas eu vou falar, a não ser que vou falar logo para não esquecer, porque eu acabei não colocando aqui em claro.
Agora, a quarta pergunta é o Expert Route Interpretability, que no caso eles queriam ver se o roteamento faz sentido. O que eles observaram? Datasets parecidos são enviados aos mesmos experts. Então, exemplo, um dataset, mesma origem, mesmo espaço de features, eles param no mesmo expert. Então, isso mostra que o modelo ele aprende semântica, o roteamento aprende semântica. E por que isso é importante? Mostra a interpretabilidade. Mostra a interpretabilidade, o modelo não roteia aleatoriamente. Ele consegue identificar similaridades estruturais. Então, se você pegar o dataset MovieLens de 1 milhão e MovieLens de 10 milhões, eles caem no mesmo expert, o que é esperado. Então, o roteamento ele é coerente, faz sentido, não é aleatório. E, por último, um estudo de eficiência, que é eles queriam testar se o modelo é rápido de se adaptar. Eles compararam com um Graph CL e o Graph Convolution Network, que é a GCN. Os resultados foi que o NGraph converte mais rápido que eles, alcança melhor desempenho e com um custo similar ou menor, mesmo ele tendo mais parâmetros. Mas o porquê isso? Segundo o artigo, é porque só um expert roda por vez, os embeds estruturais são pré-computados e não faz propagação completa toda vez. Não precisa passar por toda a arquitetura do modelo toda vez para fazer apenas uma tarefa. Aí, grande conclusão da avaliação, que eles provaram 5 coisas, que ele é ótimo de generalização, escala bem, cada modelo importa, cada módulo importa, desculpa, e o roteamento é interpretável, e ele é capaz de se adaptar rápido. Foi o que eles conseguiram provar com a avaliação, respondendo as 5 perguntas. E aqui é o exemplo que eles trouxeram no artigo do Efficiency Study. Dá para ver que a linha azul mais escura é o NGraph. Dá para ver em ambos os datasets, ele sempre está mais alto e ele consegue chegar em desempenhos mais altos muito mais rápido do que os outros. No caso, é medido em steps. Então, enquanto os outros dois levam mais steps para chegar num desempenho mais alto, ou até mesmo estabilizar, o NGraph ele faz em poucos. Conclusão, principais contribuições é a arquitetura de Mr. Experts que eles fizeram, que é capaz de lidar com heterogeneidade estrutural e semântica, a forte capacidade de generalização no giro-chute do modelo, a robustez da distribution shift nos dados, evidências de scaling law em modelos de grafo, maior eficiência em treinamento e adaptação. Resultado geral, o NGraph ele estabeleceu um novo estado da arte para Graph Audacious Models em cenários cross-domain. Obrigado pela atenção.